Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, e a igreja celebra no dia de hoje a festa de São Lourenço, um diácono da igreja de Roma que servia ao Papa Sisto II. O Papa foi martirizado e 4 dias depois do martírio do Papa, também o diácono Lourenço foi morto. Quando ele foi perguntado sobre os tesouros da igreja, em resposta, ele mostrou os pobres dos quais ele cuidava como sendo o verdadeiro tesouro da igreja. O texto da liturgia dessa festa é de João capítulo 12, versículos 24 a 26. E nós aproveitamos para parabenizar todos os diáconos do mundo, especialmente os diáconos permanentes que servem em muitas dioceses pelo mundo afora. O texto diz: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje é bastante simples. Há poucos dias também tivemos um texto semelhante tirado do Evangelho de Mateus. É muito importante que a gente conheça o contexto no qual Jesus diz estes ditos. No capítulo 13 começa o lava-pés. E aí começa a hora de Jesus. Em 12:20 aparecem alguns gregos que procuram Filipe. E eles dizem a Filipe: nós queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Filipe conversa com André e André conversa com Jesus. É interessante que, diante dessa provocação dos gregos, queremos ver Jesus, Jesus, na verdade, começa esse discurso bonito para dizer que é chegada a hora, a sua hora é chegada. No Evangelho de João, o momento, a hora de Jesus tem a ver com sua paixão, morte e ressurreição. É por isso que Jesus utiliza estes ditos. O primeiro é: se o grão de trigo cai na terra e não morre, permanece somente um grão de trigo. Em algumas pirâmides do Egito, ou em sarcófagos antiquíssimos, com mais de 1000 anos, 2000 anos de história, foram encontradas algumas sementes de trigo, de cevada, de outros cereais. Então percebam, esta semente, este grão de trigo, está lá, guardado por 2000 anos, mas ele não morreu na terra. Por isso que até hoje não produziu nenhum fruto. O grande paradoxo é que para produzir fruto, o grão de trigo precisa morrer. Ele é jogado na terra, ele esquenta,
precisa de um pouco de umidade, depois ele apodrece e como que explode. Apodrecer na terra e explodir na terra é a condição para que o grão de trigo nasça, produza uma plantinha e da plantinha venham as espigas do trigo. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. Jogado à terra, se morrer, dá fruto. Se não morrer, não produz fruto nenhum. Paradoxalmente, é esse o cristianismo. O versículo 25, Jesus sai do ambiente agrícola e agora passa para um ambiente mais existencial, digamos assim. Quem se apega à sua própria vida vai perdê-la. Mas quem doa a vida, quem não faz conta da vida, quem gasta a vida pelos outros, esse, na verdade, ganha sentido profundo para a sua existência, sentido para a vida, e na linguagem joanina, conserva esta vida para a vida eterna. Na linguagem joanina, vida eterna é uma vida que já começa agora, com uma vida cheia de sentido e de significado em Cristo Jesus e perdura para além da morte. Isto é, somente aquele que busca conservação da vida egoisticamente fechado se tranca num casulo, isto é, a perda completa do sentido de sua existência. Deve ser uma vida muito insossa, muito sem graça, muito xoxa, muito sem sentido, porque egoisticamente a pessoa se fechou em si mesmo. Por isso não produz nada, não é capaz de nenhuma criatividade, não é capaz de gerar vida. E o terceiro versículo, versículo 26, Jesus conduz a reflexão para o ambiente do serviço e, fundamentalmente, coloca a vida na lógica, no ambiente, na dinâmica do Pai. Se alguém quer servir, siga Jesus. Então, o serviço e o seguimento são duas realidades que são contíguas, são unidas. Seguir o Mestre, assim era no tempo de Jesus, os discípulos andavam atrás do Mestre. Jesus diz: onde eu estiver, estará também o meu servo. Ora, Jesus está marchando para a cruz. Significa que o caminho do servo, o caminho do discípulo, é esse também. É esse caminho de seguir o Mestre, e o Mestre caminha para a cruz e para a glória. A última frase é belíssima e fundamental para a gente compreender todo o texto e a festa de São Lourenço. Se alguém me serve, meu Pai o honra. Então, se alguém me serve, me segue. Se alguém me segue, caminha comigo para a cruz e para a ressurreição. O tempo, a hora de Jesus, a morte e a ressurreição são, na verdade, a honra do Pai. Numa palavra, o que Jesus quer nos dizer? Ele quer nos dizer que a paixão é glorificação. Jesus, revelando-se também aos pagãos, afirma com toda força que soou a hora, e a hora do Filho é a sua paixão, a sua morte, pela qual ele chegará à glória da ressurreição. E a mesma sorte, o mesmo destino, cabe também aos seus discípulos. Portanto, conservação e egoísmo gera perda completa do sentido da vida. Oblação de si, entrega, quem se coloca sob a luz de um valor maior que é Deus, este dá sentido pleno à sua existência. Esse valor maior é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A cruz é a glória e isto é a honra do Pai.
Foi assim que São Lourenço viveu. É assim que cada um de nós precisa viver, encarnando na própria existência o sentido da diaconia. Os diáconos ordenados para esse ministério exercem o ministério pela ordenação ministerial. Mas todo cristão, os sacerdotes, os bispos, batizados e batizadas, leigos e leigas, todos devem vivenciar esta experiência da diaconia. Não podemos nunca retirar o avental da diaconia. Feliz festa de São Lourenço, parabéns aos diáconos. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.